2 Samuel, capítulo de número 6. Estaremos lendo o versículo de número 1 e 2. Aqueles que encontrarem, eu gostaria de pedir que se colocassem de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos juntos ler aquilo que está nas Sagradas Escrituras. 2 Samuel 6, versículo 1 e 2. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Irmãos, a palavra ao qual o Espírito Santo tem para ministrar sobre os nossos corações nessa noite é acerca da glória de Deus. É uma palavra de suma importância para o servo de Deus. Precisamos atentar para a glória de Deus, buscar a glória de Deus e permitir que o Senhor nos conduza nos caminhos de condução de sua glória, de acordo com o seu bom querer. A glória de Deus carrega suma importância nas nossas vidas e em todas as Sagradas Escrituras nós vemos essa importância. Diante da glória de Deus, os homens temiam e tremiam. Diante da glória de Deus, os homens ficavam atônitos, até mesmo sem poder falar. Mas o que é a glória de Deus e por que ela é importante? Irmãos, em primeira instância, precisamos entender que a glória de Deus é a manifestação da presença de Deus. Êxodo 40 nos diz que o tabernáculo era cheio da glória de Deus quando a presença de Deus descia sobre o tabernáculo. Não apenas isso, a glória de Deus, quando vem sobre a vida do homem, ela traz direção ao homem. Êxodo capítulo de número 16 nos diz que a glória do Senhor estava na nuvem que guiava o povo de Israel no deserto. Lá estava a glória de Deus dando direção, assim como faz nos dias de hoje. A glória de Deus também traz provisão ao homem. O mesmo capítulo de número 16, no livro de Êxodo, nos diz que a glória do Senhor apareceu nas nuvens quando choveu maná do céu. Quando a glória de Deus vem sobre a vida do homem, vem também a promessa de provisão para todas as circunstâncias da vida do homem. E a glória de Deus traz transformação. Êxodo 34 nos diz que o rosto de Moisés era transfigurado de tal forma que brilhava quando ele descia do Monte Sinai, depois de ter falado com o Deus Todo-Poderoso e depois de estar ali na presença da glória de Deus. O seu rosto foi transformado e brilhava de tal forma que Moisés precisava usar um véu de tão forte que era o brilho e o resplendor da glória de Deus sobre o seu rosto. E não apenas isso, a palavra nos diz que a glória de Deus traz proteção. Em Zacarias 2:5, Deus diz: eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, e dentro dela serei a sua glória. A glória de Deus traz sobre a vida daqueles que a obtêm tudo isso e muito mais. Hoje, irmãos, podemos nos alegrar e celebrar, porque sabemos que carregamos a glória de Deus conosco. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, nos diz as Sagradas Escrituras, e Ele vive em nós, e carregamos Ele conosco, por onde quer que vamos, pelos lugares ao qual entramos, levamos conosco a glória de Deus, introduzimos a estes lugares a glória de Deus, porque a glória de Deus habita dentro do povo de Deus, em Jesus Cristo, transportamos e carregamos a glória de Deus por todos os lugares pelo qual percorremos.
percorremos. Mas não foi sempre esse o caso para o homem. Graças à morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, hoje nós podemos saber que carregamos a glória de Deus a todo tempo. Mas antes da vinda de Cristo, observamos que no Antigo Testamento a glória de Deus não habitava de forma permanente dentro dos homens. Ela se manifestava na vida de pessoas temporariamente, ou então em lugares ou objetos de acordo com a vontade de Deus. E aprove a Deus, nos diz a palavra de Deus, que um objeto em específico servisse como símbolo de sua glória e de sua presença: a Arca da Aliança. A Arca não era apenas um símbolo da glória de Deus. A arca, ela era uma forma especial com qual Deus trazia a sua glória. A glória de Deus habitava na arca de uma forma diferente. O salmista diz que a arca era o estrado dos pés de Deus. A glória de Deus, ela se manifestava sobre a arca, nos diz as Sagradas Escrituras, entre os querubins que estavam ali sobre a arca. Por onde Israel andava, nos diz a palavra de Deus, por onde o povo de Deus levava a arca, milagres aconteciam. Não por causa do objeto, mas por causa da glória de Deus que ali habitava. Quando chegamos a 2 Samuel 6, a arca já não estava mais no seu lugar apropriado, no meio do povo de Israel, em Jerusalém. A arca havia sido perdida para os inimigos de Israel há uma geração atrás. Saul havia rejeitado o chamado de trazer de volta a arca, mas em Davi encontramos um homem cujo coração era voltado às coisas de Deus. Davi intentava restaurar a adoração ao Deus vivo a Israel, e um de seus primeiros atos a este fim era trazer de volta a arca da aliança a Jerusalém. Os filisteus haviam conquistado a arca quando Samuel era ainda criança, nos diz a palavra de Deus. Porém, para os filisteus, a arca trazia apenas enfermidade e morte. Porque a glória de Deus é bênção para o povo de Deus, mas é terror para os inimigos de Deus. E então nos diz a palavra que os filisteus enviam a arca de volta aos israelitas. E quando chega o tempo de Davi, a arca encontra-se na casa de um homem chamado Abinadab, a 9 milhas de Jerusalém. Irmãos, eram apenas 9 milhas que a arca precisaria ser transportada de um lugar até Jerusalém. Deveria ser uma missão fácil, até mesmo para um punhado de gente. Imagine então para uma nação toda. É um projeto que deveria requerer pouco esforço, pouco tempo. Rapidamente estamos falando de 9 milhas, irmãos. Davi parte com Israel para regressar com a arca a Jerusalém. Eles colocam a arca em um carro e vão a levando. A palavra de Deus me diz que de repente a arca começa a tombar, e certo homem chamado Uzá, ele coloca a mão na arca para que a arca não caia sobre o chão. E nisso que ele coloca a mão na arca, ele morre naquele mesmo instante. Davi falhou. Em uma missão que aparentava ser simples, em um trabalho que aparentava ser de apenas 9 milhas, um trabalho ao qual Davi havia inclinado o seu coração com todas as boas intenções, com a intenção de trazer de volta a glorificação a Deus. Um trabalho ao qual Davi tinha empenhado com confiança de que ele estava alegrando o coração de Deus. E agora Davi vê
um homem sendo morto, nessa tentativa de transportar a arca. E Davi, então, entristecido e confuso, desiste de trazer a arca a Jerusalém e a leva à casa de Obed-edom. Irmãos, eu imagino a confusão que veio sobre o coração de Davi naquele momento. Muito possivelmente ele pensou consigo mesmo que a arca não trazia então toda a bênção que ele havia ouvido falar que a arca traria. Muito possivelmente ele duvidou acerca das histórias que ele havia ouvido falar do poder e da bênção que acompanha a arca da aliança, de tal forma que ele desistiu de trazer até Jerusalém. Mas a palavra de Deus me diz que a arca habitou na casa de Obed-edom por 3 meses, e por 3 meses a casa de Obed-edom foi abençoada, de tal maneira que foram dizer a Davi: Davi abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Oh, aleluia! Eu me admiro com a coragem destes homens que trouxeram esta afirmação a Davi: Davi, meu rei, aquela arca ao qual tu duvidastes que traria a bênção, aquela arca ao qual tu duvidastes que transformaria para o bem, está lá na casa de Obed-edom, está abençoando, está transformando para o bem, está mudando a vida de Obed-edom, de sua família e de tudo que ele tem. A bênção lá chegou, e chegou por causa da arca, meu rei. E mediante a uma afirmação como essa, talvez o rei, homem muito poderoso, poderia se engajar no seu orgulho, no seu ego, poderia recusar a possibilidade de que ele estava errado. Mas no mesmo versículo temos a resposta de Davi. A palavra de Deus me diz que mediante essa palavra foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Aleluia. Irmãos, sabe o que a palavra de Deus está dizendo com isso? Algo. Se tem gente sendo abençoado através dessa arca, então o erro está em mim e não na arca. Meus irmãos, com grande proveito muitos teriam em seguir o exemplo e a humildade de Davi, mediante a esse reconhecimento. Porque existem homens que talvez experimentaram o que aos seus olhos era o evangelho, aos seus olhos era o seguir a Deus, e não obteram a bênção desejada, não obteram a transformação desejada, e então saíram dos caminhos do Senhor dizendo: este evangelho não é tudo isso que andam falando por aí. Esse Deus não traz essa bênção toda que andam falando por aí. Essa palavra não traz essa transformação toda que andam dizendo por aí. Assim como Davi permitiu que penetrasse uma palavra sobre essa acerca da arca no seu tempo, existem muito que nos tempos de hoje permitem que penetre uma palavra como essa acerca do Deus vivo, acerca da palavra de Deus, mas o Espírito Santo chama estes dia após dia a se humilharem. O Espírito Santo aponta para a vida dos servos de Deus, para a casa de Obed-edom, e diz: olhe e veja que a bênção chega àqueles que são fiéis, a bênção chega àqueles que buscam a glória de Deus. Meus amados irmãos em Cristo, se eu no meu caminhar com Deus não estou experimentando a bênção de Deus, eu preciso ter humildade para reconhecer que o erro não está na palavra, o erro não está no Deus vivo, o erro está em mim. E
E a bênção de Deus, ela chega a diversas maneiras. Hoje em dia é difícil até falar da bênção de Deus, porque os homens levam imediatamente para a área financeira e dizem: bom, se eu sou rico, eu estou sendo abençoado. Se eu sou pobre, eu não estou sendo abençoado. Meus amados irmãos em Cristo, tem muito rico morrendo de overdose, porque não aguenta viver a vida sem estar drogado, sem estar inibido por alguma substância. E tem muito pobre alegrando-se na presença do Senhor, glorificando e adorando e exaltando e experimentando a paz e a alegria e o júbilo que só o Espírito Santo de Deus traz. Meus amados irmãos em Cristo, isso é a bênção de Deus, isso é a bênção de Deus. A bênção de Deus pode vir de forma financeira, pode vir, mas é muito melhor quando vem de forma espiritual. É muito melhor quando a bênção de Deus alcança a nossa alma e em meio ao pouco nos faz um povo alegre, em meio à luta, em meio à tribulação nos faz um povo jubilante. A bênção de Deus, ela alcança o povo de Deus. O povo de Deus é o povo mais abençoado da face da terra, independente da estação que esteja vivendo, independente das circunstâncias, a bênção está lá e vai com ele. Oh, aleluia. Davi cai sobre si e ele entende: se eu não alcancei a bênção, então a bênção não está o erro não está na arca, o erro está em mim. E Davi então ele inicia uma nova campanha para trazer de volta a arca. Mas dessa vez Davi teria de aprender algumas coisas sobre carregar a glória de Deus. Vamos ver o que Davi aprendeu nessa noite e vamos permitir que o Espírito Santo nos ensine também. Amém, igreja? Porque carregamos essa glória e bom proveito teremos em aprender como devemos carregar essa glória. Davi teve de aprender, em primeiro lugar, que não podemos carregar a glória de Deus da nossa maneira. Tem que ser da maneira de Deus. De uma maneira certa de carregar a arca. E Davi não tinha atentado para isso na primeira instância. E por isso, a sua primeira tentativa trouxe desgraça. Irmãos, tem uma maneira certa de servir a Deus. Tem uma maneira certa de cultuar ao Deus vivo. Tem uma maneira certa de orar. Tem uma maneira certa de evangelizar. Tem uma maneira certa de priorizar as coisas na nossa vida. Tem uma maneira certa de governar as nossas finanças. Tem uma maneira certa de conduzir o nosso andar. E a maneira certa não é da sua maneira, não é da minha maneira, não é da nossa maneira, é da maneira que Deus escreveu na sua palavra. Fazer as coisas de Deus da maneira de Deus é a única forma de obter a bênção de Deus. Muitos saem frustrados do seu caminhar com Deus, se desviam dos caminhos do Senhor, porque querem obter a bênção de Deus, mas querem que seja de sua maneira. Eu vou cultuar a Deus quando eu quiser, quando eu achar apropriado. Eu vou orar quando eu sentir vontade. Eu vou ler a Bíblia de acordo com o que eu achar necessário. Eu vou evangelizar da forma que eu quero evangelizar. Se eu quero ser arrogante e estúpido, é comigo mesmo, é a minha forma de evangelizar. Eu vou fazer as coisas de Deus da forma que eu quero. Eu vou ordenar as prioridades na minha vida da forma que eu quero. Em primeiro lugar é o meu trabalho. Em segundo lugar é o meu lazer. Em terceiro lugar é a minha família. Em quarto lugar, talvez, é Deus e a sua igreja e os meus ministérios lá na casa do Senhor. Eu vou fazer as coisas da minha maneira e vou alcançar a bênção de Deus, diz o homem carnal. Aí sabe o que Deus diz mediante a isso? Não. Porque não é você quem dita como o nosso relacionamento vai caminhar. Irmãos, o contrato acerca do caminhar com Deus não é escrito pelo homem, é escrito por Deus.
a única coisa que o homem pode fazer é assinar embaixo, ou seja, se submeter. No caminhar com Deus, nós não ditamos nada. Nós não ditamos os termos. Nós não ditamos a maneira certa ou errada. É Ele quem dita. E ou a gente se submete, ou a gente não obtém as bênçãos. A gente caminha só, da nossa própria maneira. Davi teve de aprender que a glória de Deus precisava ser carregada da maneira de Deus. Irmãos, a maneira de Deus não é um enigma para nós. Não é um mistério inalcançável. Deus explicou a maneira que nós devemos conduzir todas as áreas da nossa vida. Ele revelou nas Sagradas Escrituras. Ele deixou no seu livro as instruções para a forma com qual devemos orar, cultuar, evangelizar, priorizar nossas vidas, governar nossas finanças, a forma com qual devemos conduzir todas as áreas da nossa vida ao carregarmos a glória de Deus. E para Davi, na instância de carregar a arca, também não foi diferente. A palavra de Deus, assim como para nós, era para Davi um livro que, se ele se aplicasse a ler diligentemente, ele não teria caído no erro na primeira instância. E essa é a segunda coisa que nós vemos Davi aprender: a ser diligente. Diligência, irmãos, significa se empenhar, se esforçar. Diligência é, na verdade, o oposto da preguiça. Diligência não é ser moderado. Diligência não é ser mais ou menos. Diligência não é agir de uma forma razoável. Diligência é se esforçar, se empenhar. E as instruções sobre como carregar a arca do Senhor estavam com Israel a todo tempo. Se Davi fosse diligente na leitura das Sagradas Escrituras, ele não teria errado da primeira vez. Estão no livro de Números e Deuteronômio as instruções sobre como carregar a arca. E dessa vez, Davi aplicou diligência antes de carregar a glória de Deus, antes de carregar a arca. Veja o que 1 Crônicas 15:13 diz. Davi reconheceu o seguinte: pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do nosso Senhor Deus causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Sabe o que essa última frase quer dizer? Sabe o que Davi está dizendo aqui bem claramente? Gente, deu tudo errado da primeira vez porque a gente não leu a Bíblia. Deu tudo errado da primeira vez porque a gente não sabia. Eu não sabia como deveria carregar a glória. E eu não sabia porque eu fui preguiçoso. Eu não sabia porque eu não fui diligente. Eu não me empenhei na leitura das Sagradas Escrituras. Eu não me esforcei em conhecer a vontade de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós caímos no erro porque não consultamos ao Senhor, não lemos e não oramos. Vem a preguiça espiritual sobre nós e o que acontece? Nós pagamos o preço. Provérbios 13:4 diz que o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. Irmãos, está aqui mais uma razão porque muitos tentam carregar a glória, mas desfalecem no meio do caminhar, porque querem carregar a glória, mas não querem aplicar a diligência necessária. São preguiçosos espirituais. E a palavra de Deus é clara: se nós formos preguiçosos espirituais, nós não vamos alcançar as ricas bênçãos espirituais. Mas a alma do diligente é amplamente satisfeita. Precisamos aprender a ser diligente no buscar. Quando buscarmos a Deus com diligência, com esforço, nos empenhando, quando pararmos de dar ouvidos àqueles que dizem que a gente está fazendo demais,
que a gente tem que dar um tempo nesse negócio de seguir a Deus, que a gente tem que dar um tempo nesse negócio de se render. Quando diz que a gente tem que parar um pouco, ser um pouco mais moderado, meus amados irmãos em Cristo, a palavra de Deus tem uma palavra para os moderados, se encontra lá em Apocalipse, quando Deus fala com a igreja de Laodiceia e diz: você não é crente nem é fria, você é morna, e porque és morna estou a ponto de te vomitar da minha boca. Os moderados são para Deus nojentos. Deus busca os diligentes, aqueles que dizem: Senhor, se é pela tua palavra que vou crescer, então eu vou comer a tua palavra. Senhor, se é pela oração que eu vou crescer, então eu vou pôr o joelho no chão e vou clamar e vou orar. Senhor, se é na tua casa que a bênção está, então eu vou lá adorar, glorificar e exaltar o seu santo nome. Senhor, eu darei o melhor de mim, me esforçarei, Senhor, porque é esses que tu buscas. É esses que têm o direito de carregar a glória de Deus. Aleluia. Davi teve disso aprender, e Davi teve de aprender mais algo: reverência. Davi começa a ler Números e Deuteronômio e ele passa a entender algo. As coisas de Deus são muito mais sérias do que eu pensava. Irmãos, tem gente sofrendo porque não leva as coisas de Deus a sério. Falta reverência. Davi descobre que não pode ser uma pessoa qualquer carregando a arca. Precisam ser levitas. E esses levitas precisam se consagrar. Irmãos, reverência é viver em consagração. Reverência é viver separado do mundo. Reverência é viver como alguém que se prepara para fazer parte de um grande trabalho espiritual. Porque de fato isso nós fazemos. Carregamos a glória de Deus por onde quer que vamos. Irmãos, quantas pessoas eu já ouvi nessa vida dizerem: eu não gosto de fazer parte de teatro na igreja, eu não gosto de fazer parte de ministério de louvor na igreja, porque quando eu começo a fazer as coisas na igreja, aí as coisas começam a dar errado na minha vida, o inimigo começa a trabalhar na minha vida. Meus irmãos, falam essas coisas como se o único ato santo de quem está em Jesus Cristo é fazer parte de um teatro, é fazer parte de um louvor. Meus amados irmãos em Cristo, a nossa missão santa não se restringe ao nosso momento de cultuar a Deus. A nossa missão santa é 24 horas por dia, 7 dias por semana, carregar a glória de Deus por onde quer que vamos, entrar pelos lugares testemunhando de Jesus Cristo, entrar pelos lugares mostrando a glória de Deus, entrar pelos lugares para falar de Jesus Cristo, amar aqueles que não têm amor, abraçar aqueles que não têm a Cristo, trazer um convite novo a essa geração que está perdida nas trevas. Meus amados irmãos em Cristo, a nossa missão é contínua, e se o diabo só se enfurece contigo quando você faz alguma coisa na igreja, então você só está cumprindo a sua missão por um tempo muito curto, do qual você deveria estar cumprindo a missão do servo de Deus. Não é apenas aqui no domingo, não é apenas no nosso ministério ao qual Deus nos chamou, na sua casa. A nossa missão para com Deus é a todo tempo, é a todo instante. A luz de Jesus Cristo precisa radiar, a glória de Deus precisa ser carregada, e o diabo tem que se enfurecer com isso. A palavra de Deus me diz lá no livro de Atos que em certa instância foram alguns exorcistas tentar expulsar um demônio, e tentaram expulsá-lo no nome de Paulo, e o demônio respondeu a eles dizendo: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei também, mas você eu não conheço. E saíram espancados dali por aquele demônio. Meus amados irmãos em Cristo, o inferno precisa te conhecer, o inferno precisa me conhecer. Satanás precisa ter o seu nome escrito, e ele precisa estar revoltado com isso. Ele precisa se lamentar, dizendo: eu sempre sofro na mão desse aqui, eu sempre apanho na mão dela, eu sempre apanho na mão dele, porque todas as vezes que eu me levanto contra esse, ele corre para Deus. A glória de Deus está sempre com ele, a glória de Deus está sempre com ela. Eu estou enfurecido, e muito mais ele se enfurece, porque nada pode fazer contra a sua vida. Oh, glória, aleluia.
e descobre que a arca não pode ser carregada, irmãos, como um objeto comum. Precisa ser carregada sobre os ombros dos levitas. Irmãos, reverência é entender que não podemos tratar as coisas de Deus como tratamos as coisas comuns. Hoje em dia as coisas foram invertidas. Os homens tratam com maior zelo, maior cuidado e maior seriedade os seus trabalhos seculares do que os seus ministérios espirituais. Os homens têm mais medo de desagradar o patrão do que têm medo de desagradar o coração do Deus Altíssimo. O homem tem mais medo de ofender o coração do homem do que de ofender o coração de Deus. O homem tem compromisso com tudo. Tem compromisso com o médico, tem compromisso no trabalho, tem compromisso com o estudo. E na hora de abraçar o seu compromisso com Deus, o homem diz: isso aí não precisa levar tão a sério. Porque Deus entende. Deus entende se eu priorizar as outras coisas acima dele. Deus entende se eu priorizar o meu trabalho. Deus entende se eu priorizar os meus afazeres, a minha alegria, o meu lazer. Deus entende, e se Ele não entender, Ele é um Deus de perdão, Ele vai perdoar. Meus amados irmãos em Cristo, sabe o que Deus entende? E essas coisas eu posso afirmar pela palavra de Deus. Deus entende que Ele é maior do que todas as coisas nesse mundo, e Ele é digno de honra e de reverência e de temor, muito acima do que os nossos médicos e do que os nossos patrões. E Deus também entende que o perdão dele não é reservado para aqueles que fazem pouco caso da sua palavra e da sua vontade. O seu perdão é voltado para os arrependidos. E arrependimento é mudança de atitude. No dia que dissermos: Senhor, eu me arrependo por ter tratado da sua casa e das suas coisas de forma banal, a partir do dia de hoje eu vou te levar a sério, aí sim Deus vai perdoar. Agora, até nós continuar dizendo no nosso interior: não, minha prioridade é tudo menos a Deus, a minha prioridade é tudo menos aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Deus vai perdoar. Deus não perdoa sem arrependimento. Antes que viesse Jesus Cristo, veio João Batista, preparando o caminho para aquele que havia de vir, Jesus Cristo, e preparando-o, dizendo: arrependam-se, arrependam-se, porque aquele que vem após mim, ele traz perdão e vida, mas não antes que se arrependam. É preciso haver arrependimento. Hoje em dia as coisas foram invertidas, porque os homens esqueceram da reverência ao qual Deus é devido. Irmãos, tem pastores que se vestem melhor para oficiar um casamento do que para cultuar a Deus. Virou modinha nas igrejas, nos cultos de celebração, nos cultos de adoração. Está cheio por aí, nos YouTubes, na internet, os pastores subindo para falar da palavra de Deus e cultuar a Deus como quem está indo para um canto qualquer, de camiseta, de calça jeans, todo largado. Aí você chama esse mesmo pastor, você diz: pastor, eu vou consagrar, eu vou me casar com a minha esposa, eu vou me casar com a minha noiva, o Senhor pode oficiar o meu casamento? Aquele pastor diz que sim, mas não vai de camiseta e calça jeans. Ele te honra. E ele demonstra reverência. Ele pega o seu melhor paletó, ele pega a sua gravata mais bonita. É verdade. E vai fazer aquele casamento. Mas na hora de caminhar para a casa de Deus para ministrar as sagradas escrituras para as ovelhas de Deus, vai de qualquer maneira. Meus amados irmãos em Cristo, Deus chama o seu povo para a reverência. Pastor, é religião de vestimenta? Não, é reverência a Deus em todas as áreas da nossa vida. Se eu, quando vou para um tribunal, me apresentar diante de um juiz, eu escolho a minha melhor roupa. Se eu, quando vou para o casamento de alguém, eu escolho a minha melhor roupa. Então, quando eu vou para um lugar mais alto do que o tribunal e mais alto do que casamento qualquer, eu vou escolher a minha melhor roupa, porque eu vou honrar aquele que ali está presente. Eu vou reverenciar a ele de dentro para fora, de dentro para fora. Mas vocês se
vestem assim, mas o seu testemunho é errado. Está errado também. Eu não estou falando aqui que a gente deve ter reverência só por fora. Irmãos, é de dentro para fora. É de dentro para fora. A minha reverência interior, aquilo que me faz dizer: Senhor, Tu és digno de todo temor, Tu és digno do meu melhor. Senhor, eu rendo a Ti tudo. Deve se expressar também na maneira que eu me visto, na maneira que eu falo, nas coisas em qual eu olho, da forma com qual eu ajo. Em tudo é de dentro para fora. Reverência a Deus começa de dentro para fora. A igreja de Jesus Cristo está perdendo a reverência de Deus, está caminhando um caminho muito perigoso nos dias de hoje. É difícil entrar em uma igreja nos tempos de hoje e ouvir uma palavra de arrependimento, e ouvir uma palavra acerca da maldade do pecado. É difícil entrar numa igreja hoje em dia e ouvir uma palavra que fala acerca do inferno. Meus amados irmãos em Cristo, à medida que os pastores estão se relaxando na sua vestimenta, estão se relaxando também no ministrar da palavra de Deus, mas o Espírito Santo chama o povo de Deus para um tempo novo. O Espírito Santo chama o povo de Deus para se lembrar que o Deus que nós servimos é um Deus que é digno de toda reverência e de todo temor. Ele não muda, Ele não muda. O homem pode mudar, dizer que é modinha usar paletó, mas usa paletó para honrar o casamento dos outros, usa paletó para honrar o juiz no tribunal. Meus amados irmãos em Cristo, no dia em que a cultura mudar mesmo, e a vestimenta de honrar alguém não for mais o paletó, e for o pano de saco, eu vou ser o primeiro a vestir pano de saco e caminhar para a casa do Senhor. Porque não é acerca do paletó, é acerca do melhor que eu tenho para apresentar diante de Deus. Assim precisamos caminhar. Assim precisamos caminhar. O Evangelho de Jesus Cristo, um Evangelho que nos convida a carregar a glória de Deus, é um Evangelho que nos chama a mais alta reverência. Não podemos perder a reverência pelas coisas de Deus, porque o nosso Deus exige reverência. Aleluia. Vejam que Hebreus 12, 28 diz: adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Versículo 29: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, muito se fala de hoje em dia do Deus que abençoa, do Deus que prospera e do Deus que transforma. Parece que os homens se esqueceram do Deus que também é fogo consumidor. O homem pode se esquecer, mas Deus não se esquece de quem Ele é. Deus não se esquece de quem Ele é. Banalizamos a Deus nos dias de hoje. Tratamos Ele como o nosso gênio da lâmpada. A gente faz o que quer, anda por caminhos tortuosos, blasfema contra o santo nome do Senhor, prioriza todas as coisas erradas. Aí depois diz: agora Deus me dá o que eu quero. E Deus diz: eu sou bondoso e sou misericordioso, mas também sou fogo consumidor. Eu não sou bichinho de estimação seu. Eu não sou gênio da lâmpada seu. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo, aleluia, aquele que está entronizado sobre todas as coisas. Nesse exato momento, criaturas celestiais adoram e exaltam o meu santo nome. Dizem que eu sou santo, santo, santo. Onde estavas tu, ó homem, quando eu estava fundando os alicerces da terra, e os anjos louvavam e exaltavam o meu santo nome? Deus é infinitamente mais poderoso e soberano do que nós damos crédito a Ele. Aleluia. Em meio à mensagem da bondade e da misericórdia de Deus, nos esquecemos do caráter de Deus. Parece que Deus está andando pelos cantos, choramingando, implorando para que alguém siga Ele, quando muito pelo contrário, Deus estende o convite pela sua misericórdia. Pela sua misericórdia. E assim como o Espírito Santo já falou uma vez nessa noite, Ele diz: os termos são meus. Se você aceitar os meus termos, você vai conhecer alegria e júbilo e transformação e bênção do qual você nunca experimentou na sua vida. Você vai ter vida e vida em abundância. Mas os termos são meus. E eu não estou choramingando por ninguém.
Siga-me quem quer. Segue a Deus quem quer, nos termos dele. Davi teve de aprender isso. Davi pensava que ele podia pegar na arca de qualquer maneira. Ele teve que aprender que são nos termos de Deus. Ou são nos termos de Deus, ou vai morrer gente. Ponto final. E Davi teve de aprender também, irmãos, sobre sacrifício. Dessa vez, Davi ordena que a arca seja carregada da maneira que ordenou. Ele ordena também que seja carregada com sacrifício. A ordenança que Davi dá àqueles que estão ali reunidos é que a cada 6 passos que os levitas derem, todos devem parar. E um sacrifício novo deve ser feito. Um boi e um novilho novo deve ser sacrificado. Meus amados irmãos em Cristo, que dia oportuno, um dia de Santa Ceia do Senhor, no qual o Espírito Santo escolheu para nos ensinar acerca de sacrifício. Quer aprender acerca de sacrifício? Basta olhar para a cruz do Calvário, basta olhar para a vida do nosso Mestre, aquele cuja vida desde o início ao fim foi uma vida de sacrifício. O irmão Luiz abriu o culto lembrando do nascimento de Jesus Cristo. Sabe o que o nascimento de Jesus Cristo significa? Que ali mesmo Jesus já estava sacrificando. Ele deixou a glória e o esplendor da terra para vir ao mundo. Na sua morte ele sacrificou, e em tudo ele sacrificou por amor de nós. E ele disse: sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Irmãos, somos chamados a ser um povo que sacrifica. O sacrifício deve marcar as nossas vidas para com Deus e para com o nosso próximo. De tal forma que Jesus disse que antes de seguirmos a Ele, devemos tomar sobre nós a nossa cruz. O nosso objeto de tortura, o nosso objeto de sofrimento, o nosso objeto de dor, o nosso objeto de renúncia, o nosso objeto de sacrifício, a nossa cruz. E então o seguir. Com isso o Espírito Santo nos pergunta, irmãos, se Jesus Cristo tanto sacrificou por nós, o que temos nós sacrificado por Ele? Se é esse o caminhar que devemos ter para com Deus, quais têm sido os nossos sacrifícios para com Ele? Davi compreendeu que para carregar a glória de Deus era necessário trazer sacrifício. E assim começa-se tudo de novo. Uma nova missão de trazer a arca. Dessa vez com sacrifício, com reverência e com diligência, da maneira que Deus ordenou. Agora ficou chato, né, pastor? Estava legal antes, não é? Agora ficou sem graça, né? Sacrifício, reverência, diligência, essas coisas são chatas, não é, pastor? Muito pelo contrário, irmãos. Os levitas colocam a arca sobre os seus ombros, nos diz a palavra de Deus. E os levitas que não estão carregando a arca, eles vão tocando e cantando. E os sacerdotes vão tocando as cornetas. E os porteiros caminham vigiando a arca. E a cada 6 passos oferecem um sacrifício. E assim vai o povo de Deus, adorando e sacrificando, adorando e sacrificando. E a cada passo que dão, em meio à adoração e em meio ao sacrifício, a arca vai se aproximando de Jerusalém, a glória de Deus vai chegando mais perto, e ali no meio do povo de Deus há adoração e há sacrifício, há adoração e há sacrifício, e aquele que é carnal olha para isso e diz: reverência, diligência, sacrifício, isso é coisa chata, não é possível ter alegria nisso. A alegria está no fundo da garrafa, a alegria está nas drogas, a alegria está nos prazeres carnais. Olhe para o testemunho de Israel, porque a palavra de Deus diz que eles iam adorando e sacrificando, e havia alegria ali no meio daquele povo, de tal forma que Davi ia dançando, ia celebrando, ia dançando, ia celebrando, porque a glória de Deus ali estava. A palavra de Deus me diz que havia ali uma mulher carnal chamada Mical. Ela teve olhando de fora da sua janela, ela olhou para Davi e viu ali um homem alegre, e viu ali um homem jubilante, e viu ali um homem celebrando, e ela se constrangeu com aquela alegria, ela ficou indignada com aquilo, ela não conseguia entender como pode haver alegria no meio de um povo que sacrifica, no meio de um povo que é diligente, no meio de um povo que é reverente,
meus amados irmãos em Cristo, a verdadeira alegria só se encontra no meio desse povo. A verdadeira alegria só se encontra conosco, porque conosco está a glória de Deus. A nossa alegria está nele, no mover dele, no operar dele. Deus vem sobre o seu servo dirigente, Deus vem sobre aquele que sacrifica, Deus vem sobre aquele que se esforça, Deus vem sobre aquele que ama ele e faz de tal maneira em sua vida, ele transforma o pranto em riso. Oh, aleluias! Ele transforma o choro em dança. Oh, aleluias! A palavra de Deus é muito clara. Nessa segunda missão havia alegria, havia júbilo, havia dança. Na primeira instância não teve nada disso. O homem faz da sua maneira, pensando que da sua maneira vai obter alegria, mas da sua maneira só obtém depressão, tristeza, ansiedade e morte. Quando o homem chega-se a Deus, dizendo: Senhor, cansei de fazer da minha maneira dá só errado, a partir de hoje vou fazer do teu jeito, vou fazer com sacrifício, vou fazer com louvor, vou fazer com reverência. Ah, meus irmãos, aí a alegria chega, aí a glória chega, aí o júbilo e a bênção de Deus está em servir a Deus da maneira dele. É felicidade abundante que Deus tem preparado. E já para finalizar, irmãos, a palavra de Deus me diz que a arca então assim chegou lá em Jerusalém. E quando lá chegou, eles colocaram a arca na tenda. E em 1 Crônicas 16, o povo de Deus ali ecoa um louvor lindo, um louvor maravilhoso, um louvor ao qual, quando você tiver tempo em casa, leia 1 Crônicas 16 por inteiro e deixe o Espírito Santo penetrar o mais íntimo do seu ser através desse louvor maravilhoso. Um louvor que encapsula o porquê de tanta alegria aonde Deus está. Um louvor que diz que o nosso Deus é forte, o nosso Deus é majestoso, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é bom, o nosso Deus nos protege, o nosso Deus nos abençoa, o nosso Deus nos ama. Irmãos, é por isso que vale a pena carregar a arca, vale a pena pôr a glória de Deus sobre os ombros e fielmente assim caminhar, porque o nosso Deus não é um Deus morto, o nosso Deus não é um Deus de pedra, o nosso Deus é um Deus que vive, que ama o seu povo, que é fiel à sua palavra. A aqueles que carregam a sua glória, Ele prometeu habitar no seu meio, Ele prometeu abençoar, Ele prometeu proteger. Meus amados irmãos em Cristo, havia alegria no meio do povo de Deus, porque ali a glória de Deus estava, e aonde a glória de Deus está, há uma segurança. Vamos ser protegidos, vamos ser abençoados, vamos ser guardados. Glória a Deus e aleluia, porque assim nosso Deus faz. Meus amados irmãos em Cristo, eu gostaria de convidar a amada Igreja de Jesus Cristo a se pôr de pé nesse momento.